Ah, bom, então eu vou daí. Senhor presidente, nobres colegas, população de casa que nos acompanha, eu hoje, diferentemente das últimas vindas a essa tribuna, hoje eu venho bastante contente, pelo menos esperançoso, né? Vendo uma luz que se acende no fim do túnel, no meio da escuridão. Todos aqui sabem das minhas pautas, né? A minha defesa incansável com o homem do campo, o agricultor. E eu venho aqui passar para os colegas que ainda não receberam essa informação, né? Que nós tivemos, então, uma notícia ótima vinda de Brasília, que foi aprovado na última semana o projeto de lei, o PL 2159 de 2021, que busca alterar a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Vamos botar um pouquinho de freio nos ambientoloides aí, gente, que daí a gente resolve o problema. Dentre as principais diretrizes estão simplificação e desburocratização do processo de licenciamento com o objetivo de acelerar o desenvolvimento econômico e a atração de investimentos. Entre os principais elementos destaca-se redução da burocracia e agilidade nos processos. Proponentes do PL argumentam que o modelo atual de licenciamento é excessivamente complexo e demorado, o que atrasa a execução de obras e projetos. A simplificação proposta no PL visa reduzir essa trava burocrática. Segurança jurídica para empreendedores. Graças a Deus. A unificação e padronização das regras de licenciamento em nível nacional, em vez de múltiplas normativas estaduais e municipais, traria mais previsibilidade e segurança para os investidores. Estímulo ao desenvolvimento econômico e geração de emprego. Aleluia! A desburocratização do licenciamento ambiental é vista como um fator que impulsionará setores como agropecuária, mineração, infraestrutura e outros, gerando mais oportunidades de negócios e empregos. Dispensa ou simplificação para determinadas atividades. O PL prevê a dispensa de licenciamento para algumas atividades agropecuárias, como o cultivo de espécies de interesse agrícola e pecuária extensiva e semi-intensiva, argumentando que o Código Florestal já as regulamenta adequadamente. Além disso, a licença por adesão, que é um compromisso, o LAC, é defendida como modalidade para ser mais ágil nas atividades de menor impacto. Setores como o agronegócio, a indústria representada por entidades como a CNI, Confederação Nacional da Indústria e parte da bancada ruralista no Congresso Nacional são os principais defensores do PL, argumentando que as mudanças são essenciais para a competitividade do Brasil e para o crescimento econômico. Além disso, temos as seguintes novidades: criação de novas modalidades de licença por adesão e compromisso, que é a modalidade do autolicenciamento para atividades consideradas de baixo ou médio impacto. O empreendedor faria uma autodeclaração de conformidade com a legislação, dispensando em muitos casos estudos ambientais. Dispensa de licenciamento para algumas atividades. Propõe a dispensa do licenciamento ambiental para certas atividades agropecuárias. Outras atividades, além da agropecuária, algumas outras atividades e obras de pequeno porte ou baixo risco também serão isentas do licenciamento. A centralização e flexibilização das competências, unificação de normas, fragilização do sistema. Essa é a parte que mais me agradou e a parte que mais vai agradar o homem do campo. Os críticos, eles apontam que o PL fragiliza o Sistema Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Chico Mendes de conservação da biodiversidade ao transferir mais competências decisórias para os estados e municípios sem critérios nacionais mínimos, o que poderá levar a uma corrida para o fundo ambiental, onde estados com leis mais flexíveis vão atrair mais empreendimentos. Olhem bem a gravidade do que eu estou dizendo aqui para vocês. O Instituto Nacional do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes
ficaram bravos com esse PL, não gostam desse PL, não querem que seja aprovado no Congresso, porque isso pode levar uma corrida aonde os estados com leis mais flexíveis vão atrair mais empreendimentos. Mas, meu Deus do céu, eles são contra que haja mais empreendimentos, que tenham crescimento econômico maior em determinados estados. Olha o atraso dessas entidades para o nosso país. A redução da participação social e da avaliação de impactos. Também criticam a participação, porque nos processos de licenciamento, por não exigir a avaliação dos impactos indiretos e sinérgicos de projetos, focando nos mais impactantes direitos. Desvinculação. Aí, senhoras e senhores, agora eu vou falar uma coisa muito importante que tem a ver com a nossa situação aqui em Caxias. Tá? Nós estamos aí para o final do ano, e eu participei muito com o presidente do SAMAI, João Wes, de muitas reuniões no interior. Nós tivemos audiência pública aqui também, na questão da lei das águas, que nós iremos mudar a lei no final desse ano, para favorecer um pouco mais os agricultores que hoje nada pode, né? Aquela história do nada pode. Esse PL, aprovado pelo Senado, é a desvinculação da outorga de água. O texto pode desvincular o licenciamento ambiental da outorga do uso da água, contrariando decisões, inclusive, do Supremo. Tá? E gerando, então, isso, mudanças na gestão dos recursos hídricos. Isso pode vir a nos ajudar muito na mudança da lei das águas que está para ser votada no final desse ano, favorecendo muito mais o nosso agricultor. A ideia de simplificar o licenciamento ambiental e permitir modalidades de autolicenciamento ou licenciamento simplificado, ela não é exclusiva do Brasil, gente. Tá? Países do G7, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido já estão fazendo funcionar essa nova lei, permitindo a desburocratização do sistema, permitindo que as pessoas possam ter mais facilidade de ter as licenças necessárias para poder ter o seu plantio, a sua obra, o seu investimento econômico no nosso interior. Eu vivo batendo aqui, todo mundo sabe disso, que hoje as entidades de meio ambiente são as que estão acabando com o agronegócio brasileiro. Estão acabando com o pequeno agricultor. Porque tudo é proibido. Porque tem que manter não sei quantos, 50 metros do banhado, 30 metros do córrego, mais 50 da nascente, não pode porque ali é APP, porque é isso, porque é aquilo, não podem ocupar a terra, não podem construir nada, não podem plantar nada. Então, finalmente, depois de muito tempo, eu venho aqui nessa tribuna dizer, finalmente, os nossos senadores enxergaram a dificuldade que os nossos agricultores estão passando. E eu espero, sinceramente, que a Câmara dos Deputados também aprove esse PL o quanto antes, né? E que, com isso, se torne a nova lei das diretrizes ambientais no nosso país, aonde que preservar, sim, mas nós temos que preservar também a vida do nosso agricultor e a subsistência do nosso povo do campo. Caso contrário, se continuar do jeito que está agora, não haveremos mais agricultores, não haverá mais. Porque não tem porquê, não tem como sobreviver no interior dessa maneira, não tem como. Então, esse PL trouxe uma esperança, eu espero que seja aprovado também na Câmara dos Deputados e que algum partidinho, né, de minoria não queira recorrer depois para o Supremo, né? Como a gente está acostumado a ver, infelizmente. Porque se esse PL aqui não for aprovado, eu digo com 100% de certeza, é o fim da agricultura familiar. Então não adianta o governo federal vir dizer, não, porque nós apoiamos a agricultura familiar, nós apoiamos o pequeno agricultor. Não, se isso aqui for aprovado, dá para acreditar que existe apoio para o pequeno agricultor e para o moderado. Caso contrário, não, estão simplesmente acabando com eles de uma vez por todas. Era isso, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador.